Prezados alunos, continuando nossos estudos sobre simplificação de sistemas e circuitos lógicos, hoje nós vamos ver os mapas de Carnot. É uma introdução desse assunto que vocês vão utilizar bastante e depois nós vamos aprofundar em outras aulas, em outras oportunidades. Para isso, eu vou fazer a apresentação da nossa tela e vamos ver alguns exemplos que nós trabalhamos. Até o momento, vocês simplificaram as expressões através da álgebra booleana, né? Isso vem desde os estudos da lógica formal, onde a gente estava trabalhando as questões das equivalências tautológicas. E aí depois, quando entramos no assunto de álgebra booleana, nós continuamos aplicando regras de equivalências para simplificar a expressão. Mas as expressões algébricas, elas são complexas, você tem que memorizar uma série de regras e tentar agrupar. É claro que depois, com o tempo, a gente vai se adaptando e enxergando padrões, mas ainda assim é uma tarefa difícil e nem sempre nós conseguimos chegar na expressão minimizada, né, no ajuste, no melhor ajuste, fazendo apenas por substituições. Até porque, fora o trabalho, muitas vezes você tem que ficar voltando combinações, mudando expressões da forma normal disjuntiva para a forma normal conjuntiva na mesma sequência de passos, né? Quer dizer, você acaba de trabalhar na forma normal conjuntiva e tem que trabalhar um trecho na forma normal disjuntiva, aplica dupla negação, De Morgan, volta de novo, e isso vai se fazendo para tentar simplificar as expressões. A ideia dos mapas é um diagrama onde aqueles agrupamentos próximos, né, onde, por exemplo, quando nós colocávamos em evidência uma variável, né, ou um grupo de variáveis, ele ficava, por exemplo, A barra é mais A, e isso tornava 1 e eliminava a variável A daquele termo. O mapa de Carnot ele permite enxergar isso com mais facilidade, né? Eles foram desenvolvidos em 1953 por Maurice Carnot, baseado num ajuste, numa melhoria dos diagramas que tinha sido proposto um ano antes pelo Edward Veith. Por isso que esse diagrama também é chamado diagrama de Veith-Carnot, mas ficou mais conhecido como diagrama de Carnot, né? Então, é uma estrutura simples, que do ponto de vista do trabalho humano, né, simplifica mais. Como nós falamos na aula anterior, além da álgebra booleana, existem outras técnicas de simplificação, mas nós vamos focar nesse curso introdutório na álgebra booleana e nos mapas. E dentro dos mapas nós vamos trabalhar com mapas de 2 variáveis, 3 e 4. Então hoje eu vou fazer uma apresentação inicial desses mapas, depois com os exercícios nós vamos nos adaptando e com certeza vocês vão verificar que é muito mais simples fazer as expressões, a simplificação utilizando os mapas. Muito bem. Bom, então vamos começar com mapas para 2 variáveis. Esse é o desenho do mapa. É uma matriz 2x2, né, uma matriz quadrada 2x2, que permite que nós coloquemos os elementos, à disposição dos elementos de todas as combinações que a variável A junto com a variável B, ou que as 2 variáveis podem ter, né, da expressão, no mapa. Basicamente, o que nós temos aqui é uma forma de representar a tabela verdade, né? Por exemplo, na tabela verdade, depois isso vai aparecer, mas olhando aqui, né, eu tenho A, B e um sistema de saída, né? A solução de saída. Então, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ora, quando a variável A vale 0, a variável B vale 0, nós estamos nos referindo a essa posição aqui, ó, que seria o A barra, o B barra.
sempre pensar, não, como é que eu faria, qual é o valor para que esse valor seja 1, que na verdade é o termo, né, canônico utilizado na forma normal disjuntiva. Então, que expressão é essa? É o A barra B. Então, aqui. Né? E essa expressão é o A B barra. Então, aqui. E, por fim, o AB, que é aqui. Observe, então, que eu vou colocar, se eu chamar isso posição 1, posição 2, 3 e 4, são justamente as posições 1, 2, 3 e 4 da tabela verdade. Memorizando isso, a gente consegue simplificar com mais facilidade. Por quê? Porque se vocês olharem o mapa, e isso funciona para qualquer quantidade de variáveis, o que nós temos é o seguinte: a cada agrupamento, cada célula vizinha, existe uma única variável sendo alterada. Por exemplo, se nós olharmos a linha de cima, os únicos valores, o A não está variando, ó, é 0, 0, quer dizer, é o A barra, porque aqui a linha toda do A barra. O que está variando é o B barra com B. É como se eu tivesse A barra B mais, quer dizer, A barra B barra, desculpa, mais A barra B. Então, isso pode ser simplificado de que forma? Em A barra. Porque eu coloco A barra em evidência, fica B barra mais B, lembra da álgebra booleana, que é 1. 0 mais 1 ou 1 mais 0 vai dar 1. Então, isso tudo pode ser simplificado como A barra. Então, se eu eliminar, se eu tiver um valor 1 nas duas primeiras células da primeira linha, isso quer dizer que eu tenho na tabela verdade a posição A barra A0, 0, quer dizer, A barra B barra valendo 1, e a posição A barra B valendo 1 também. E isso quer dizer que eu posso simplificar a expressão em A. Observe que o mesmo acontece na linha de baixo. Só que aqui a variável é o A. Então, é o A sendo positivo. Portanto, é o A valendo 1. Né? Então, obviamente, aqui eu tenho B barra, mais A, B, que dá A. Né? Por sua vez, repara que eu posso pensar em termos de coluna. Quando eu olho a minha coluna, o que varia agora... desculpa. Aqui eu errei aqui, né? Isso aqui é um 1, 0. Porque o 0, 1 está na linha de cima, na segunda célula. Né? 1, 0. Então, se eu olhar agora para a coluna, repara que a variável B, que é a segunda, não varia. Aqui está valendo 0, aqui está valendo 0. Mas o A varia. Então, é como se eu tivesse o B barra multiplicado por A barra mais o B barra multiplicado por A. Então, eu vou ter o valor 1 no A barra B barra, né? E o valor 1 no A B barra. Isso faz com que eu coloque o B barra em evidência e sobra 1. Então, quando eu tiver 1 nas células da primeira coluna, eu posso simplificar 1. E o mesmo acontece com as células da segunda coluna. Então, vamos ver isso mais apropriadamente. Ali está os elementos, que estou repetindo, né, eu acabei de falar. Observe que eu tenho, então, A barra B barra, está aqui. A barra B está aqui. A B barra está aqui embaixo. E A B está aqui na última célula, na última linha da tabela. Né? Então, essa é a disposição que eu tenho no meu mapa. O que eu vou fazer, então? Como vocês viram, eu vou tentar agrupar. Obviamente, se tudo estiver valendo 0, a expressão é falsa. Quer dizer, dependendo da entrada, sempre vai dar 0. É uma contradição. E se tudo estiver valendo 1, é uma tautologia. Dependendo da entrada, sempre vai ser verdade. Fora isso, a gente vai colocar na tabela e tentar agrupar.
primeiro em duplas, seja em linhas ou em colunas, né? E depois, se não for possível, sobra o próprio termo que já estava na tabela verdade, o termo canônico. Olha para vocês verem. Se nós extrairmos na forma canônica, essa linha é o A barra B. Está aqui. Essa linha é o A, B barra. Está aqui. E a última linha é o AB. É como se nós também tivéssemos, como o resultado é 1 vezes a barra B barra. A barra B, desculpa. Depois 1 vezes a AB barra. Depois 1 vezes a B. E aqui é como se eu tivesse 0 vezes a barra B barra. 0 vezes a barra B barra dá 0, por isso que a gente não precisa colocar. Então, a expressão canônica não simplificada é essa. Com duas variáveis, é fácil fazer até a desenvolvimento algébrico. Só para a gente lembrar, como é que seria isso? Vou fazer aqui em cima. Ó. Então, eu tenho... Deixa eu fazer uma divisão aqui para não atrapalhar. Então, eu tenho A barra B mais A B barra mais AB. Bom, na segunda, aqui eu posso colocar o A em evidência, nos dois últimos termos. Eu tenho B barra mais B. Então, eu fico com A barra B mais A, que ali dá 1. E aqui eu posso simplificar, né? Porque esse termo nós sabemos que é equivalente a A mais B, ou B mais A. Então, desenvolvendo algebricamente não foi difícil, porque eram duas variáveis só, mas eu tive esse trabalho. Como é que seria isso no mapa? Então, dispondo na tabela verdade, nós já vimos as posições, né? Então, a primeira, o A barra B barra vale 0, o A barra B vale 1, sai 1 na expressão, o AB barra vale 1 e o AB vale 1. Né? O que eu vou fazer? Tentar agrupar em duplas. Se eu tentar a primeira linha, se fosse possível, se ele fosse 1 e 1, eu agruparia, seria a barra, mas não tem. A segunda linha, eu posso fazer. Então, essa expressão me dá A. Porque está variando. Ela fica A, B barra, mais AB, que colocando em evidência é o próprio A. E essa coluna aqui me dá B. Então, olha como é simples o resultado. O meu sistema é A mais B. Muito mais fácil. Vou voltar aqui para vocês poderem perceber com mais precisão. Então, eu tinha o sistema A barra B mais AB barra mais AB. Nós vimos aqui como a gente fez algebricamente, né, pela álgebra de Boole, e aqui, direto no mapa. Então, colocando no mapa, meu trabalho é identificar os agrupamentos para fazer essa simplificação. Então, isso é muito mais simples e mais evidente. O que o diagrama está fazendo é justamente essa composição. Por isso que cada coluna, ou cada linha, ou cada células que estão próximas, eu tenho uma única variável variando, 0 e 1. Mas as outras que estão em evidência, tudo vale 1. Então, é como se eu tivesse, ao buscar a linha, essa linha azul, por exemplo, A, B barra mais AB, é como se eu estivesse colocando o A em evidência. Né? É a mesma coisa na coluna do B. Então, é assim que a gente trabalha com o mapa de Carnot, de Veio de Carnot. Só lembrando que no mapa eu poderia agrupar em quadras, quer dizer, toda a quadra seria 1, em duplas, como eu acabei de mostrar para vocês, ou os termos isolados, que nesse caso não teve. Porque poderia acontecer de, ao agrupar, eu não ter como juntar um termo. Né? Mas olha só, um detalhe interessante. Eu poderia, até vou apagar aqui para mostrar para vocês o seguinte, eu posso aproveitar termos na hora de simplificar. Aliás, eu devo fazer isso. Quer ver? Por exemplo, eu poderia ter pensado aqui assim, que eu iria agrupar o A e ia deixar esse termo isolado. Então, isso aqui é o A barra B, e essa linha é o A. Então, somando os dois, eu teria A
mais A barra B, que é AB, por simplificação. Se eu aproveitar a expressão, eu faço a equivalência por eliminação, né? Então, olha lá. Então, aqui, em vez de você pegar o termo 1 sozinho, isolado, eu vou juntar. Por isso que eu peguei o P. Então, eu posso aproveitar. Só não faria sentido se eu já tivesse, por exemplo, grupado esse termo aqui, né? Aí, no caso, seria o próprio A, seria 1, né? E eu estaria sobrepondo um termo que já está totalmente envolvido. Se o 1 já tivesse sido usado, né? Mas se ele está sozinho, eu preciso agrupar, eu posso aproveitar termos já utilizados. Bom, então vamos ver o mapa de 3 variáveis. Observem que se estão 3 variáveis, são 8 posições de combinação. Então eu posso dispor o mapa dessa forma que está aí. Existem outras formas de representar o mapa de Carnot. Eu estou usando a forma que eu me sinto mais confortável, mas na própria material impresso, na nota de aula que eu disponibilizei, eu mostrei outras formas, e aí é uma questão de gosto, mas no final das contas é a mesma ideia, né? Você pode até dispor as variáveis de outra forma, isso é indiferente, mas sempre vai ter a ideia de agrupamento de termos que estão células vizinhas, que é o que dá justamente quando elas têm o mesmo valor, que dá para colocar em evidência. Então, esse é o desenho do mapa. Observe uma coisa, eu tenho então a primeira linha para o A barra, que é o A valendo 0, a segunda linha para o A, aí, então, quer dizer, agora eu preciso de 4 elementos para representar uma barra, 4 elementos para representar um A. O B barra agora é essa quadra aqui. Então tem que ter um em todas as posições para isso simplificar a B barra. Da mesma forma que o B é toda essa quadra aqui. E o C? O C, eu tenho o C central. E como é que fica a quadra do C barra? A quadra do C barra eu posso enxergar como se isso aqui fosse uma folha de papel onde eu estivesse emendando essa região aqui. Então eu tenho essa parte com essa parte. Então, essa região com essa região forma a quadra do C barra. Eu fiz um diagrama mais claro, só para ficar evidente isso. E está aqui, que é o que eu acabei de mostrar. Então, essa região sombreada diz que se tudo tiver 1 ali, aquela variável está simplificando. Então, se tiver A, B, C, né, mas ela está toda sombreada, eu posso pegar só o A. Então, a primeira, aqui eu tenho, aqui é o A igual a 1, aqui é o A barra igual a 1, aqui é o B igual a 1, aqui é o B barra igual a 1, aqui é o C igual a 1, e aqui é o C barra igual a 1. Então, se na minha tabela verdade, todas as posições do A, nas linhas onde o A vale 1, tá, que é a segunda, seguindo aquela ordem, 000, 001, 010, e é A, B, C, se eu tiver todas as posições do A valendo 0, que são as 4 últimas linhas, então a simplificação já vai ser o A, né? E assim por diante. Então, observem que é disso que eu estou falando, ó. Se tudo aqui vale 1, eu vou ter 1 aqui, ó. 1 e 1, 4 tudo valendo 1. Quer dizer que se aqui embaixo, se aqui tiver 1, tudo isso pode ser simplificado por A. Observem que a mesma regra vale para o mapa de 3 variáveis, aquilo que eu falei no mapa de 2. Olha, quando eu pego essa coluna, né, o B barra com o C barra está mantendo. O que está variando é o A barra A. Então, aqui, se eu tivesse um aqui e um aqui, os termos que eu teria era A barra, B barra, C barra. Essa célula é o A barra, B barra, C barra. Está aqui na tabela. E a de baixo é o A, é a primeira aqui embaixo. Ó. É o A, B barra, C barra. Quando eu vou somar, quando eu vou fazer isso, eu ponho o B barra, C barra em evidência, fica A barra mais A.
Por isso que, se eu tenho valor 1 aqui e valor 1 aqui, eu posso agrupar isso e vai ficar simplesmente B barra C barra. Obviamente, aqui eu estou fazendo a dupla. Esse 1 poderia estar com aqui, então eu poderia agrupar aqui, e poderia estar aqui, aí seria uma quadra. A quadra toda do B barra. Então, essa é a ideia. A mesma ideia que a gente teve, a mesma coisa que nós fizemos com duas variáveis. Então, o que eu preciso saber aqui? Quais são as combinações possíveis. Então, aqui a gente viu as quadras, mas eu poderia ter as duplas, como eu acabei de dar um exemplo de uma coluna aqui, que dá B barra C barra. Então, se eu tiver uma quadra, toda aquela quadra simplifica em uma única variável. Se eu não conseguir formar quadras, eu vou tentar formar duplas. E aí, eu elimino uma variável. Na dupla, vai ficar duas variáveis. E se não for possível, ficam uma única célula, e aí ficam, então, as três variáveis no formato canônico, que é justamente o termo que representa aquela linha na tabela verdade. Então, vamos ver um exemplo. Suponha que eu tenha essa expressão. Então, observem que eu tenho, se quisesse simplificar, na forma canônica, isso aqui é o A barra, B barra, C. Aqui eu tenho A barra, B, C. Aqui eu tenho A, B barra, C barra. Esse termo aqui é o A, B barra, C. E esse termo aqui é o A, B, C barra. Né? Dispondo, eu vou copiar esse bloco aqui, no próximo slide, eu tenho a tabela, só para vocês perceberem, ó. Eu tenho um mapa, desculpa. Então, ó, A barra, B barra, C. Então, a primeira linha, A barra, B barra, C barra é 0. A segunda linha, A barra, B barra, C, que essa aqui vale 1. A terceira linha era o A barra BC, né? Desculpa, A barra BC barra valia 0. Depois A barra BC está aqui, ó, vale 1. Depois A, B barra, C barra é esse. Depois A, B barra, C, B barra C, esse aqui, ó, vale esse. Depois A, B, C barra é esse. E essa última linha seria o ABC. Tá? O que eu vou tentar fazer? Formar quadras. Quais são as minhas quadras? Essa quadra seria o A barra, mas não dá porque tem 0 aqui e 0 aqui. Embaixo seria o A, mas não dá porque tem 0 aqui. Bom, poderia fazer quadras do B. Teria que ser tudo 1, mas o A barra, B barra, C barra está valendo 0. Ou então aqui. Ou as quadras do C, que seriam essa para simplificar em C e essa para simplificar em C barra. Ou seja, nesse exemplo não dá para simplificar ficar uma única variável. Então vamos tentar formar duplas. Duplas eu tenho essa dupla e eu tenho esse termo isolado. Mas é o que a gente já tinha visto lá nos variáveis. Por exemplo, que dupla é essa? Essa dupla repara, ela está totalmente envolvida em C e totalmente envolvida em A barra. Ela só está variando no B e no B barra. É como se eu tivesse... então, esses dois termos são... Esse aqui é a barra B barra C, a barra B barra C, e depois o outro é a barra B C. A barra B C é esse. Então, quer dizer que eu posso colocar o A barra C em evidência, fica B barra mais B, vai ficar o AC. Então, essa dupla é o AC. Do mesmo jeito que essa turma aqui é o AB. Ou seja, onde ele está totalmente envolvido, a variável se mantém. Aonde está variando, por exemplo, aqui está variando C barra com C. Então, essa variável ela pode ser eliminada. Bom, então eu tenho a barra C e o AB. Só que esse termo aqui é o termo A, B, C barra. Mas observem que ele pode ser agrupado aqui, porque ele está nas extremidades do C barra. Então, quer dizer, esse termo é o A, está variando B barra com B, C barra. Porque está variando
a variável B barra, aqui é B barra e aqui é B. Então, essa expressão simplificada é A barra C mais AB mais AC barra. Tem até um exclusivo aí, mas não vou entrar nessa questão. Então, essa é a simplificação. Muito bem. E o mapa de 4 variáveis? É esse desenho que está aí. Então, aqui o que eu posso fazer? Se tudo valer 1, as 16 posições, é claro que é tudo verdade, então o resultado é 1. Mas o que eu vou procurar? Simplificar por variável. Então, ou eu vou agrupar essa oitava, e ela está toda numa barra. Repara, está variando B barra com B, C barra com C, mas não está variando um A barra. Então, nesse caso, se tudo aqui é 1, o resultado é A barra. Se tudo aqui é 1, o resultado é A. Então, eu tenho a oitava do A barra, a oitava do A do C barra, aqui, ó, a oitava do C, a oitava do B com a oitava do B barra, que é esse aqui. Aí você fala, mas no mapa de 3 variáveis, o B estava em cima, e era as colunas, as quadras, né? E o C que estava dividindo, desculpa, como está acontecendo com o B barra aqui. Mas é de novo, porque cada posição, cada vizinho altera uma única valor. Ó. Por exemplo, em relação a esses dois vizinhos, né, eu tenho A barra, C barra mantido. E nesse caso, o B barra também está mantido. O que está variando é o D com o D barra. Mas na hora que eu venho para cá, o B também está mantido. Então, A barra, C barra mantém. Varia uma variável, que no caso é o B barra. Assim também a coluna, assim também a linha, são os termos que estão sendo colocados naturalmente em evidência pelo diagrama. Então, vamos ver um exemplo. Aqui só destacando, olha, aquilo que eu falei para o mapa de 3 variáveis também procede, olha, eu faço quadra aqui, eu posso enxergar como se fosse um cone, e também na vertical. A vertical nós já tínhamos enxergado isso no mapa de 3 variáveis, mas aqui eu estou vendo também no mapa de 4 variáveis. Então, unindo na vertical, eu tenho, né, aqui, eu tenho essa quadra, com essa quadra formando a oitava do B barra. E na vertical, que está, na verdade, eu estaria unindo nessa horizontal aqui, né, fazendo assim, eu estaria unindo essa parte aqui com essa parte, né, contando a oitava do D barra. Então, essas são as linhas da tabela verdade. Então, as posições da tabela verdade, né? Então, a gente tem lá, não vou colocar inteiro, mas só para vocês lembrarem, tem o A, B, C, D. Então, começando, não vou colocar todo, mas só para vocês entenderem a ideia, 0, 0, 0, 0. O valor que está aqui vai estar nessa posição da célula, vai ser nessa célula. Depois vem 0, 0, 0, 1. Está aqui. Observem que se eu tiver um aqui e tiver um aqui, essa dupla mantém o A, o B e o C. Está variando só o D barra. Porque o D e o D barra. Né? Então, repara, aqui eu tento agrupar em oitavas para ficar uma única variável. Em quadras, 2 variáveis. Em duplas, 3 variáveis. E se o termo ficar isolado, é a própria célula da tabela verdade. Depois eu tenho 0, 0, 1, 0, é aqui. Aí você fala, por que não seria esse? Não seria mais fácil para guardar, ficar um do lado do outro? É porque nesse lado aqui, ó, repara, eu tenho variação de duas posições. Ó.
O primeiro vale 0, o primeiro vale 0. O segundo vale 0, o terceiro vale 0. Não, desculpa, com duas não. Eu tenho uma variação de uma só, porque elas são vizinhas, né? Aqui está variando o C, que aqui é C barra, mantendo o D. Só que então, mas não está na mesma posição da tabela. Não é vizinho, porque a minha posição da tabela, duas posições seguintes da tabela, nesse caso estaria variando o D. Ali eu estou variando o C. Né? Então, posições distintas. Mas eu enxergo claramente que aqui é o C que está sendo variado, não é o D. Tá? Então, cada vizinho, cada célula vizinha, há uma variável, uma mudança de uma única variável. Então, o que eu quis dizer é que se eu tivesse alterado de cara para a próxima, que seria essa aqui, né, se ela tivesse aqui, ó, 0, 0, 1, 0, em relação a essa, haveria duas alterações, ó, 0, 0, aqui seria 0, aqui é 1, aqui varia 0. Então, isso não, aí eu não conseguiria agrupar. Então, se vocês olharem, cada vizinho, cada célula vizinho, há uma alteração de um único bit, uma única variável, que é justamente a variável de agrupamento. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui está variando só o B. B barra em cima e B. Mas o A aqui é A barra, aqui é C barra e aqui é D barra. Né? Então, isso vocês vão ver em qualquer dupla. Então, isso acontece. Por exemplo, aqui, ó, em relação a essa célula com essa célula, só muda o A agora. Se você olhar aqui, ó, só muda o D. Aqui, só o C. Por isso que eu não podia trazer isso para cá. Então, não segue exatamente. Então, tem que entender exatamente onde está na tabela, onde está no mapa, para não transpor errado. Para não, que aí o resultado vai ser incorreto. Então, conhecer bem quais são as posições da tabela verdade e quais são as suas correspondentes no mapa, permite você fazer um mapeamento e aí sim extrair corretamente. Observe que nas extremidades, como eu tenho esse lado unido com esse lado, repara, o que está variando? Ó, você está na linha do A barra, então o A barra não muda. Você está na linha também do B barra, então o B barra não muda. Você está na coluna, o C, aqui é C barra, então aqui é 1, aqui é C, então está mudando. Mas os dois estão na coluna do D barra. Esse é D barra com D barra aqui, então não muda. Então aqui também só muda uma posição na tabela verdade. Então, pessoal, é só vocês continuarem. Então, olha lá, a terceira linha, então, corresponde a essa célula. Depois vem A0011, que é aqui. Então, é a linha 1, linha 2, 3, 4. Ou se a gente colocar de forma binária, eu tenho aqui a posição 0 da tabela, binária, 0000, 0001, 0010, que é o 2, 0011, que é o 3. Aqui é o 4, 5, a sexta, o valor sexto, que é a sétima linha, né, porque começou de 0, e aí o 7. Depois eu solto para cá, ó. Aqui seria o oitavo. Repara que aí aqui é o 9, 10, 11. Aí vem para cá 12, 13, 14, 15, pela forma da disposição das variáveis. Guardando isso, eu vou lembrar da tabela 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, até a linha 15. Certo? Então, vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aqui um circuito, né? Aqui a gente poderia ir lembrando, né? Então, A barra, B barra, C barra, D, aqui, A barra, B barra, C, D barra, né? Aqui, A barra, B barra, C, D, e assim por diante. Colocando no mapa,
respectivas posições, é isso que vai dar. O que eu vou tentar fazer? Encontrar oitavas primeiro, depois quadras, depois duplas. Então, repare que aqui eu consigo ver, eu não consigo formar oitava com A, ou A barra, que tem 0, não consigo formar com C barra, nem com B, mas consigo formar a oitava do D. Então, isso aqui me dá D. Só que tem um termo aqui. Que termo é esse? Esse é o termo A barra, B barra, C, D barra. Mas eu posso tentar fazer quadra com ele. Para formar uma quadra, isso aqui também é uma quadra, ó. Já que eu não formei oitava. Quadra justifica duas variáveis. Que quadra essa seria essa? Seria a quadra D barra, B barra, D barra. Mas não tem, porque aqui tem 0, não tem jeito. Poderia transformar, então, uma quadra aqui, mas não dá por causa desse 0. Também poderia formar essa quadra aqui, ó, que seria a quadra B barra, o A está variando, C, B barra C, mas também tem 0. Então, eu não consigo fazer as quadras possíveis com esse termo, mas então eu consigo fazer uma dupla. Que dupla é essa? É a dupla A barra B barra C, porque o D está variando. Aqui é a coluna do D, aqui é a coluna do D barra. Então, qual que é a solução do meu sistema? É D mais A barra B barra C. Se tivesse formado quadra, tinha ficado duas variáveis. Se tivesse formado, como fez duplas, eu eliminei a variável D. Se não tivesse tido jeito, vamos supor, aqui todos combinariam, mas se tivesse, por exemplo, um aqui, ele tivesse isolado, aí não, aqui não estaria isolado, está ligado a esse. Vamos supor que aqui fosse 0, e aqui fosse 0 também. Então, eu não teria como unir com ninguém, ele estaria isolado. Aí ele seria o próprio termo da célula da tabela, verdade. Muito bem. Então, é isso que é o nosso sistema de simplificação usando o mapa de Carnot. Espero que vocês tenham entendido. E a ideia agora é fazer os exercícios para a gente trabalhar as combinações possíveis e fixar isso da melhor forma possível. Tá certo? Então, até a próxima aula.